Olá, pessoal! Que alegria ter você aqui comigo em mais um vídeo. Eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris, onde nós falamos sobre histórias da vida real, sobre assuntos do dia a dia, né? Situações que acontecem com todo mundo. E hoje eu escolhi o tema Desmitificando a escolha profissional. É isso mesmo. Desmitificando a escolha profissional. Escolher uma profissão é difícil, não é verdade? É muito difícil. Eu acho, né? Mas nós vamos falar com alguém que entende desse assunto, que já falou comigo numa live sobre orientação de estudo. É a Silvia Sonesso. Ela é pedagoga, se formou pela USP, pela FEUSP, mas não foi agora não, viu, gente? Faz tempo que ela já se formou, viu? A especialização da Silvia é orientação educacional, já tem muita bagagem nessa área. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz com a Silvia sobre orientação de estudo, você precisa ver, é urgente. Corre, eu vou colocar também nesse vídeo, né, o link para você poder assistir orientação de estudo. E hoje nós vamos falar sobre orientação profissional, algo que também deixa os jovens, né? Os adolescentes já começam a pensar nisso, os jovens, ó, criança começa pensando que vai ser uma coisa, termina outra. Oh, gente, é uma situação, né? Vamos falar sobre isso com a Silvia, deixa eu trazer. Antes, ó, não esquece, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam saber dessa informação. Você conhece um jovem, um adolescente, alguém que está se formando, está procurando uma profissão? Então, compartilhe esse vídeo. Não esquece de se inscrever também no canal. Sempre tem de Papo com Tia Cris. Deixa eu chamar aqui a Silvia para falar conosco. Espera aí. Olá, Olá! Oi, Silvia! Cris. Tudo Que bem? alegria ter você aqui novamente no meu Muito canal. obrigada. Eu que Muito agradeço pela obrigada. sua gentileza de me convidar para nós Ah, conversarmos mais uma vez. Muito bom. Silvia, tem mitos então nessa área de orientação profissional, de profissões? Existem Tem, mitos? É existem mesmo? alguns mitos. Sim, sim. Depois nós vamos Puxa, falar sobre eles. sobre eles, Esse né? título é bem interessante mesmo, É verdade, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? Mas tem alguns sim. mitos, sim. É verdade. E muitas vezes a gente estava conversando, eu já estava viajando e pensando, às vezes eu mesmo comecei com uma profissão, hoje já estou em outra totalmente diferente, né? Exatamente, exatamente. Eu jamais me imaginava sendo Uhum. professora, nunca, nunca. Fiz Pois é. contabilidade lá no ensino médio, né? E Olha só. jamais me imaginei. Então, assim, é Sim, muito, né? Esse tema é é, muito é, importante. É. é bem importante. Silvia, eu quero começar te perguntando a Pois escolha profissional na adolescência, né? A não. primeira Uhum. escolha, como é que funciona isso? Então, a primeira escolha você está assim abordando de uma maneira bem correta, porque é só uma primeira escolha. Então Tá. você imagina que um adolescente, por volta dos seus 16, 17 anos, ele teria que escolher algo para a vida toda. Olha que complicado, né? E com aquela Oh, ideia, né, da escolha certa. A escolha certa, sim. não pode ter erro. Então, isso traz uma insegurança, uma frustração, uma pressão muito grande para um jovem que, com 16, 17 anos, ele faz a melhor escolha para aquele momento, né? E Sim, não existe uma escolha certa, uma escolha ideal. Essa escolha não é determinada. Antigamente a gente falava muito sobre a orientação vocacional, que dava aquela ideia de determinismo, de vocação, né? Algo determinado já sim, para aquela pessoa. Então, essa escolha ela tem que ser vista de uma forma mais leve. Porque quando também a gente fala sobre a escolha profissional, não é igual uma escolha de alternativas, né? A, B ou C. É muito mais profundo
E outra, a gente pensa nessa escolha como abertura de possibilidades e não como encerramento de questão. Isso é muito importante, Legal. né? É, Ter esse legal, olhar. verdade. Olha quantas oportunidades. Você mesma falou sobre a sua carreira Sim, profissional, né? sim. Então é isso. A primeira. Silvia, o papel da família, né? O papel do orientador profissional, o papel ativo do jovem no processo, como é que funciona isso? A família, o orientador, o próprio jovem. Muitas vezes a família, ela quer que o jovem tenha uma profissão, né? Os pais, às vezes, Sim, até sugestionam isso, né? Para que ele escolha algo, e às vezes ele acaba escolhendo por causa dos pais, né, Silvia? E é acaba lá na verdade. frente se dando mal, ficando triste, né? Como é que funciona isso? Qual é o papel de cada um? Então, Cris, é muito comum e até é inconsciente por parte dos pais, principalmente, às vezes, com determinadas profissões ou negócios de família, empresas de família, que os pais desejam que os filhos sigam Hum, aquele caminho, né? Então, verdade. assim, o papel dos pais, na verdade, é de orientar, como sempre, os pais estão ali para orientar e para apoiar esse jovem. Sim. Essa palavra apoiar é muito importante, porque o jovem, é como você falou anteriormente, ele tem que ser ativo nessa escolha, porque essa escolha não pode ser feita por outra pessoa. Porque a gente É. costuma dizer que quando o jovem não escolheu a sua profissão, alguém fez por ele. E isso vai causar o quê? Uma frustração, né? Sim, verdade. Então, os pais, eles estão ali para orientar e o jovem, ele deve contar com essa orientação dos pais, assim, até por questões bem práticas, Cris. Por exemplo, eu escolho uma profissão, mas é um curso em que só tem lá num outro estado. Será que meus pais vão poder custear esse período de estudos, né? Nesse Sim, sentido, verdade. assim, a gente precisa pensar e considerar. Sim. Então, o apoio dos pais, ouvir os pais é muito importante. Porém, no sentido mesmo de apoiar. Por exemplo, quando a gente faz o processo de orientação profissional, no final sempre tem uma última entrevista com os pais. Eu costumo ter uma primeira entrevista e uma última, para dar uma Uhum. devolutiva mesmo do processo. Então aí os Sim, pais vão apoiar esse filho nessa escolha, vão possibilitar muitas vezes que ele, por exemplo, vá conhecer melhor aquele curso, vá fazer uma visita numa faculdade, sabe? É um legal. apoio, né? E o Sim, jovem, ele com a informação que ele vai ter, ele vai ser ativo. E o sim. papel do orientador profissional, que pode ser, até esclarecendo para as pessoas, hoje em dia, muito se fala sobre o psicólogo fazer esse trabalho, que também faz, sempre fez, inclusive com testes vocacionais. O Sim. pedagogo, ele não aplica teste, certo? Quando nós estudamos lá nos anos 80 e poucos, que eu entrei na faculdade, nós Sim. tínhamos uma disciplina que era a orientação vocacional, em que nós tivemos um ano de estudo sobre o que era a orientação vocacional. Então, nós não aplicamos testes, mas fazemos também, somos habilitados para fazer esse trabalho. Sim. Inclusive, Cris, eu acho importante também falar que a forma dessa orientação profissional mudou bastante. Porque anteriormente, quando eu fiz a faculdade, o orientador profissional, ele considerava algumas informações que hoje não são mais tão importantes. Ficar Hum, encaixando as pessoas nas profissões de acordo com as suas aptidões, com seus interesses. é Parecia uma coisa verdade. meio teste que coloca em caixinhas as pessoas, como eu já falei, que eu não, Sim. particularmente, eu não gosto, porque, olha só, como fazer um teste padronizado para todo mundo igual? Como pode, né? Então, hoje, o papel do orientador profissional, eu acredito, seja ele o pedagogo, o psicólogo, é ser Sim. um facilitador. Ele vai Ah, facilitar esse processo. Ele vai caminhar com esse jovem, isso a gente falando numa primeira escolha, mas a sim. gente pode fazer também esse processo com há poucos tempos, há poucos dias eu fiz, com uma pessoa que já estava na faculdade e estava revendo o seu curso. Também é possível, né? Fazer com Oh, alguém que já está, mas está insatisfeito. Então a gente também ver- faz esse processo, só que um pouco verdade. diferente, né? Conduzido de Sim, uma maneira diferente. Então é um sim. facilitador para esse jovem.
Ou para esse adulto, né? Então, na verdade, existem pessoas que começam a faculdade e acabam trancando a faculdade e muda para um Isso. curso. Existe isso, né, Silvia? Existe, porque naquele momento, é por isso que a gente fala, não existe escolha certa, nem errada, nem Sim, sim, adequada, nem inadequada. Naquele momento que a pessoa fez aquela escolha, era algo muito importante. Com o passar do tempo, aquilo perdeu a importância. Tem sim. pessoas, ou o significado mesmo, tem pessoas que vão até o fim. Elas falam, não, deixa eu terminar esse curso e depois eu vou fazer outro, né? E tem aqueles que não aguentam É mesmo, porque verdade. não se identificam de forma alguma. Sim, Então, sempre é tempo para mudar, né? Isso é traz um verdade. alívio para o jovem ou para o adulto Sim. que está tudo bem se ele tiver que mudar. E o nosso papel é só facilitar, dar informações, algumas, mas propiciar que ele mesmo vá trilhando esse caminho. Esse é o Ah, papel. então, então entra dentro do que eu ia te perguntar agora. O objetivo da orientação profissional é isso? Sim, É indicar o caminho? não é indicar o caminho, não é ser oráculo. Ah, você vai como na bola de cristal, porque assim, em geral, é engraçado porque todo esse tempo, e principalmente eu me lembro de alguns casos bem engraçados, que assim, a Sim. pessoa pensa que eu vou dizer o que ela vai fazer. É, Isso não existe, eu não posso, inclusive, né, fazer isso. Então, a sim, orientação profissional, ela não vai indicar o que aquele jovem ou aquele adulto em processo de reorientação de carreira, ele vai fazer. sim, Mas é assim, nós vamos facilitar esse processo trazendo informações para ele que fazem parte dessa escolha. Por exemplo, que eu vou falar mais adiante, quais são os fatores que são envolvidos nessa escolha. Então, o orientador profissional ele vai dar essa informação para que o jovem observe tudo isso, analise tudo isso, sim. priorize para escolher. Então, Legal. esse é o objetivo da orientação profissional. É como Sim, assim, é um momento em que muitas coisas são faladas, são observadas, são colocadas, são consideradas nessa escolha, sim, e com base em todas essas informações, o jovem vai escolher de forma responsável, consciente, isso é muito importante, ou seja, sim. ninguém escolheu para ele, ele mesmo fez aquela escolha baseado nas informações que a orientação profissional vai possibilitar para ele. Legal. Silvia, as pessoas elas focam na profissão, mas na Isso, verdade não começa na profissão, né? A gente tem que pensar aí que isso, existe curso, uma carreira, né? Tem toda uma etapa. Como é que funciona isso isso? mesmo. Então, isso que você falou é muito importante, porque às vezes a causa de muita frustração e até da interrupção de um curso, ou até desistência, abandono mesmo de um curso, é por conta disso. Sim, A pessoa, ela quando ela escolhe, ela foca na profissão, que é o que ela quer fazer. Então ela conhece o dia a dia do profissional, a rotina dele, sabe do salário, etc. Só que ela esquece que ela tem que passar pelo curso é, para chegar lá onde ela quer, né? É um sim, caminhar, ela vai ter que passar por um curso que muitas vezes, por isso que a gente fala para o jovem, olha, vai procurar saber a grade curricular, por favor. Por quê? E de qualquer forma, mesmo ele conhecendo essa grade curricular, eventualmente ele vai encontrar disciplinas que ele não gosta tanto, mas faz parte. O sim, que ele sim, tem que focar é lá na frente, na profissão. Então, ele vai atravessar esse período, às vezes, do curso, que não é tão agradável o tempo todo, com o foco sim, no que ele quer. Então, assim, a gente observa que os jovens, quando eles têm bem claro esse objetivo, eles realmente passam por esses desafios, às vezes, do curso ter uma disciplina que não gosta, ou enfim, de repente ficou mais cansado por esse ou motivo ou outro, mas ele vai adiante. Então, o curso é uma coisa, a profissão é outra. E o que é a carreira sim, nessa conversa? A carreira, ela vai ser construída. Então, a gente fala numa primeira escolha, às vezes numa primeira profissão, e ele pode mudar perfeitamente de profissão durante a vida dele. E ele vai construir sim, uma carreira.
Então, vamos supor, ele começou como engenheiro. Outro dia eu escutei uma palestra que eu tenho acompanhado muito, uma pessoa que é Sim, uma referência na orientação sim, profissional, que é a Maria Estela Sampaio Leite. Eu tenho inclusive postado livros dela, inclusive ela gentilmente me presenteou com um livro agora recentemente. Tenho estudado muito o que ela, nessas palestras eu acompanho, os livros que ela sim. escreve. E ela contou uma história curiosa de um colega dela, provavelmente de escola, que ele era engenheiro e participando das obras, ele começou a tirar fotos nas obras e tudo, e descobriu um talento como fotógrafo. E aí Olha só. ele mudou completamente. Só que ele falou: olha, lá atrás eu não escolheria ser fotógrafo, mas agora, Ah, hoje, sendo engenheiro, ele optou por sim. ser fotógrafo. Olha que bacana. Então, essa é a carreira, né? Essa é a construção de uma Sim, carreira. Ela não é sim, linear, né? é Ela verdade. tem aqueles É, altos e baixos ou altos e aquelas baixos. mudanças. Exato. Verdade. E existem aí mitos que as pessoas colocam, né, como defesas, né, Sim, para fazer algo, né? isso. Existem por quê? Veja, o jovem adolescente, ele está inseguro, com muitas possibilidades, com muitas pressões, já vivendo toda a questão da adolescência, que é um período, uma fase um pouco turbulenta, emocionalmente falando, né? Assim, saindo do mundo infantil e ao mesmo tempo não está no mundo adulto, ao mesmo tempo ele vai entrar no mundo adulto com uma responsabilidade de um profissional daqui a pouco. Então, é Sim. bastante complicado. E também os mitos que são criados por várias pessoas em alguns momentos, como por exemplo, existem profissões para homens e profissões para mulheres. É mito. É. Existem profissões em que você não vai ser afetado pela crise. É mito. Existe uma profissão que é coringa. Se você fizer, você faz qualquer coisa depois. Você está pronto para o mundo do trabalho, né? Para o mercado de trabalho. Sim. Ou, por exemplo, fazer uma profissão que vai dar mais dinheiro do que a outra. Será? A faculdade pública é sempre melhor do que a particular. Será? Então, são situações que vão criando falsas ideias sobre Sim, as escolhas. Ou, por exemplo, olha, se eu gostar da profissão, eu vou conseguir ser bem-sucedido. Nem sempre só verdade. gostar é suficiente. Já é É. um passo. Mas a gente Sim, não pode limitar, né? Ou assim, quem faz tal profissão é desonesto. Porque a pessoa confunde, Cris, a profissão com a pessoa. Então, se alguém daquela profissão foi desonesto, a pessoa generaliza, né? Então, ela é, cria os preconceitos, os estereótipos. Professora é assim, assim, assim. O psicólogo tem que ser assim, assim, assim. O psiquiatra não. Psiquiatra não dá, entendeu? Então, as pessoas começam a criar preconceitos em relação às sim, profissões, né? E vão é verdade. limitando muito, né? Vão É, criando falsas ideias. Esses é são os verdade. mitos, alguns, porque tem muitos. Eu estou pensando aqui, às vezes a gente acaba não escolhendo até uma profissão por conta de uma pessoa, né, que marcou Isso, naquela profissão. exatamente. É verdade, você falando agora, a gente fica pensando mesmo, Pode né? acontecer. Ou o contrário, Cris. Pode Sim. ser que muitas vezes aquele jovem, ele pouco conhece sobre aquela profissão, mas ele assiste aquela série de É, médicos. também. Os médicos, né? Ou ele tem na família uma pessoa que ele Sim, admira muito e que tem determinada profissão. Pode ser o é pai, verdade. a mãe. E aí É, ele idealiza aquilo, mas ele não conhece. Então, é, ele cria uma falsa ideia sobre é aquela verdade, profissão, né? verdade. É. E Silvia, quais são as fases da orientação profissional? As fases, bom, nós começamos sempre com uma entrevista inicial com Sim, os pais, eu costumo fazer com os pais ou com a mãe, às vezes é só a mãe, e com o jovem, para explicar como vai ser esse processo, porque é importante que eles sim, saibam. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eles nos procuram para uma resposta que nós não podemos dar. Então, nós sim, temos que explicar como é esse processo.
Num primeiro momento, nós fazemos alguns encontros com esse jovem, que também não podemos dizer que são X número de encontros. Por quê? Porque não podemos dizer, olha, é só isso. É diferente quando você faz um curso. O curso vai acontecer dentro de 4 encontros, por exemplo. São 4 encontros para fazer o curso. Nesse caso da orientação profissional, às vezes são menos encontros, às vezes é um pouco mais, depende da necessidade daquele jovem. Sim, Às vezes entendi. é só uma dúvida, né? E às vezes a gente tem que caminhar um pouco mais. Sim. Então, num primeiro momento, eu vou começar a trabalhar, que é a parte fundamental da orientação profissional, que é o autoconhecimento. É muito importante. E Sim. assim, hoje mesmo, falando e lendo esses dias sobre autoconhecimento, esse autoconhecimento, ele deveria, como a gente costuma dizer, começar na infância. Porque essa escolha profissional, ela começa na infância, ela não Olha, acaba na adolescência. E na sim. adolescência, sou adolescente, vou prestar vestibular e vou fazer Agora tem que escolhas. escolher. Exato. É Olha, um processo que se inicia na sim, infância. Por quê? sim, Porque essa escolha ela é baseada em valores da família, valores que foram passados. Ela é sim. baseada nos gostos desse adolescente, nos seus interesses. Temos que considerar as limitações também. Porque muitas vezes, quando o jovem não se conhece, ele pode fazer uma escolha baseada em algo que ele nem sabe o que é. Olha que É complicado, verdade, né? verdade. Então, assim, às vezes eu faço uma escolha, quando eu não me conheço, eu escolho uma coisa que, de repente, eu nem sei por que eu estou escolhendo, né? Então, o autoconhecimento, esse caminhar que a gente, na verdade, a gente não encerra, né? A gente faz esse Sim, exercício que é para a vida toda, o autoconhecimento, né? Mas a gente faz algumas reflexões com esse jovem para que ele entenda o que é considerado na escolha, né? Então, sim. assim, quem ele é? Porque a gente fala assim, quando é criança, Cris, você já percebeu que a gente pergunta assim, o que você quer ser? O que É, você quer ser, né? Eu vou ser bombeiro, médico, é, astronauta, piloto, sim. não sei o quê, bom, enfim. A gente pergunta o que você quer ser. Mas nesse processo a gente pergunta assim: quem você quer ser? Quem? Porque é um Hum, projeto de vida, é uma realização sim, pessoal. Quem eu quero me sim, tornar, né? Que sim. pessoa? Quais são os meus valores? Quem eu Que quero me legal. tornar, né? E não o Aham, quê, como se fosse só uma profissão. Ou então, assim, o sim, que você quer ser, ou quem você quer ser, ou o que você quer ter, porque às vezes se confunde isso com a questão material, sabe? sim, Eu quero verdade. fazer algo que, né, só me Eu dê um quero ser retorno financeiro. jogador de futebol. Agora as crianças têm essa também, né? Eu quero ser Isso. jogar. Isso. Uma outra coisa, lembrando dos mitos, você falando agora sobre o Sim. jogador, eles falam assim: eu quero fazer profissões bem práticas, sem teoria. Isso não existe, né? Porque outro dia, numa palestra, eu escutei, por exemplo, eu vou fazer gastronomia porque é bem prático. Não, que está na gastronomia também tem um estudo. Então, Sim, tudo tem sim, um estudo, né? é E verdade. nesse processo, então, que a gente fala o quem você quer ser, porque não é só uma escolha para ganhar dinheiro, não pode Sim, ser baseada nisso, né? sim, Somente. Claro que você tem que considerar o aspecto financeiro, que você vai ter o seu ganha-pão, mas não é só isso. Então, eu tenho que considerar esse jovem e fazer algumas reflexões que são muito importantes para que ele se descubra. Ele se olhe para saber quais são meus interesses, quais são os meus gostos, o que eu sim, não gosto, né? Quais são as minhas habilidades e aqueles aspectos que eu preciso trabalhar mais? Não para você encaixar as pessoas nas profissões por causa disso e nem limitar, dizer, se você não gosta de matemática, você não pode fazer engenharia. Ou então, ao contrário, se você gosta de matemática, faça engenharia. Não dá para limitar assim, né? sim, Ou, verdade. você gosta de cuidar de pessoas, vá ser médico. Não, porque tem inúmeras maneiras de se cuidar, né? Aí, Aham, continuando nessas fases, nós temos o autoconhecimento, depois nós temos uma fase que chama informação ocupacional, que é o momento em que a gente vai providenciar e vai buscar, pesquisar em sites confiáveis, aquelas uhum, informações sobre o curso, né? Grade curricular, sobre as sim, profissões. Nós podemos fazer entrevistas com os profissionais e com os estudantes.
nós, agora na pandemia não, mas tem um programa que chama Universidade Portas Abertas, em que os alunos vão até a universidade para falar com os alunos, para assistir uma aula, para Legal. conhecer a faculdade. Isso é bem Uhum. bacana, né? Oh, E um momento em que o jovem, então, ele começa a pesquisar mais sobre o curso, sobre a profissão. Isso é fantástico. Depois de sim, tudo isso, Cris, ele precisa de um tempo. Então, nós tivemos o autoconhecimento, a informação ocupacional, ele precisa analisar tudo isso e priorizar, porque ele vai ter que escolher. Muitas vezes essa escolha ela não é imediata ao término do processo de orientação. Ele demora um tempo mais para ficar, bom, estou entre essa e esta. Aí nós sim, costumamos pedir, olha, faça uma lista de vantagens e desvantagens dessas profissões. Vamos analisar melhor, né? E depois sim. de tudo isso, nós fazemos uma entrevista final com os pais, para orientá-los também como foi nesse processo, não para ficar contando particularidades do Sim, jovem, mas para mas para participar, dizer, olha, sim, exatamente, olha, nós caminhamos assim, a escolha dele foi essa, ou ainda está em sim, processo, e os pais também, aí você voltando um pouco naquela questão do papel dos pais, os pais então vão poder apoiar esse filho nessa escolha, e vai ser sim. bem bacana. Que Então, esse é o lindo, processo da orientação. que legal, puxa vida. E o que que você diria como consideração final, na conclusão aí desse nosso papo, o que que você poderia dizer para as pessoas? Uhum. Olha, considerando, Cris, esse momento da pandemia, porque não Sim, tem como não falar sobre isso, porque sim, inclusive eu tenho atendido muitos jovens nesse momento e em outros momentos que fizemos uma live lá no comecinho da pandemia, o que me chamava atenção eram os jovens desistindo dos seus sonhos, desistindo puxa, do cursinho, desistindo da faculdade, trancando os sim, cursos. Então, assim, a mensagem que eu deixo, apesar de sim, todos os desafios, de todas as dificuldades, é uma mensagem de esperança, assim. Não desista dos seus sonhos, dos seus amém, objetivos, né? Inclusive, assim, nós fazemos também nesse processo da orientação um trabalho para que o jovem ele possa saber lidar com os seus objetivos, fazendo um trabalho com metas. Como que eu posso atingir aquele objetivo? Então, vamos sim, trabalhar as metas, vamos trabalhar autoestima, autoconfiança, né? Fazer uma sim, autoavaliação. E tudo isso possibilita para esse jovem, mesmo para aqueles que às vezes nem fazem esse processo, nem passam por isso, porque eles já até sabem o que eles querem, mas a sim, minha palavra é: não desista. Vá adiante, converse, peça ajuda, converse com seus pais, com os seus professores, os seus orientadores, sim, ou o psicólogo da escola, enfim, com um amigo mais experiente. Busque conhecer profissões, pessoas da família, às vezes ao nosso redor, né, que temos profissionais sim, ou amigos que podem nos orientar e podem explicar um pouco mais sobre aquela profissão. Mas não desista do seu sonho. Vá em frente, acredite no seu potencial, que eu também gosto muito de falar isso para o jovem, acredite em você, sim, né? Você sempre tem algo de muito positivo e assim é uma contribuição assim para o mundo essa profissão que ele vai ter, essa é escolha verdade. de alguma maneira ele vai contribuir. Sim, Então com assim ele vai certeza. se realizar, né? E É também vai verdade, contribuir. Então não é desistam, verdade. por favor. E Ah, contem comigo se precisarem também. se você, ó, gente, se você ainda não segue a Silvia no Instagram, Me é segue. pedagoga Silvia Sonesso, é isso? É silsonesso.pedagoga. É, ao contrário, perdão. Isso, não tem problema. Vou colocar também aqui. Uhum. E não deixe de seguir a Silvia, gente. Não deixe de seguir, que ela Tem sempre coloca bastante alguma. dica. É exatamente isso que eu ia falar. Sempre tem uma dica, sempre tem um texto, uma frase, algo que chama até. Hoje eu guardei lá, eu ouvi algo lá, guardei já para depois, né? É, que bom. Repostar. Sempre tem alguma coisa. E ó, pessoal, vocês vão ver a Silvia aqui de novo no meu canal, porque eu não posso perder esse conhecimento. Em breve, já anotei aqui, eu falar sobre autoconhecimento. Ó, isso aqui dá um tema, né, Silvia? Dá um tema bem Só o bacana. auto, só o autoconhecimento já dá um tema, né?
É verdade. Vamos É uma falar troca sobre de conhecimento de sempre, né? conhecimento, falar sobre planejamento do tempo. Então, vocês vão ver muito a Silvia aqui, né? No meu canal, com Muito certeza, obrigada. né? Silvia, quero te agradecer É mais um uma vez, prazer. viu, por ter aceitado o convite, né? Eu que agradeço sempre por essa oportunidade de conversar com você, que é muito agradável, e a gente sempre troca informações, a gente vai aprendendo, Sim, vai passando conhecimento e de alguma sim. maneira contribuindo para quem possa aproveitar. Muito legal. Por isso, ó, pessoal, não deixa de compartilhar, né? Muita gente está em dúvida, como a Silvia falou, muita gente desistindo, né? Perdendo a esperança. Então, assim, não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas com esta informação tão valiosa. Muito obrigada, viu, Silvia? Te Eu que agradeço agradeço. Muito e obrigada. até Até a o próximo próxima. papo. Já vou Se agendar e Deus marcar com você. quiser. Tá ótimo. Fico à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos Sim, que vão nos acompanhar. E se tiverem dúvidas, podem me mandar ou mandar para você também que eu respondo. com certeza, com certeza. Obrigada, minha Muito querida. obrigada. Olha aí, pessoal, quanta dica, né? Nossa, quanta dica preciosa. Eu vou colocar nas descrições, na descrição desse vídeo, o contato da Silvia. Não deixe de seguir a Silvia no Instagram, tá bom? Procure, porque sempre tem alguma coisa que ela posta, que ela coloca, que é valioso, é interessante, e nós temos que aproveitar. Então, esse foi o nosso papo de hoje, né? Com a Silvia Sonesso, falando sobre escolha profissional. Não deixe de se inscrever no canal, hein, para você não perder o próximo papo de gente grande, porque também tem histórias no canal, né? Mas esse papo é sempre com alguém que vai acrescentar e trazer alguma informação, histórias da vida real e assuntos que acontecem no nosso cotidiano. Muito obrigada por acompanhar até agora este vídeo e eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas e se não tirou, pode colocar também os seus comentários aí no vídeo, que depois a Silvia vai ler e vai responder, ou eu repasso para ela, tá bom? Não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar. Até o próximo papo, pessoal. Tchau!